Nós estamos a fazer esta conferência no quadro daquilo que é a proposta conjunta do Partido da Esquerda Europeia. Nós definimos um programa conjunto para concorrer às eleições europeias no Congresso de Madrid, que inclui não só uma presidência à Comissão Europeia, como se sabe, a candidatura de Alexis Tsipras, mas também tem um programa base. E no centro desse programa está a questão da dívida e da necessidade da reestruturação da dívida. E como se pode ver, aliás, nesta conferência, que estão representados especialistas e representantes de sindicatos, de partidos políticos de 25 países diferentes, europeus e não apenas europeus, também na América Latina, do Norte de África, mas sobretudo europeus, que há um grande consenso em torno da necessidade de nos orientarmos para uma política que comece a pôr a pagar a crise aqueles que a provocaram, neste caso os mercados financeiros, que têm estado imunes a essa regulação que deveria ter sido feita e obviamente a consequência foi colocar a chantagem e a pressão toda sobre a dívida, que não para de aumentar, que é insustentável, e por isso estamos aqui juntos para que seja reestruturada de forma conjunta, com movimentos de vários países que procuram o mesmo. Claro que o problema está longe de estar resolvido, ninguém acredita, não é normal sequer tentar perceber aquela lógica que foi apresentada pelo Primeiro-Ministro em Portugal, como pelo Primeiro-Ministro grego, dizer que o caminho seria empobrecer. Nenhum país mais pobre está em melhores condições de pagar a sua dívida. E é isso que está a acontecer neste momento, ou seja, programas que foram impostos nos países com o argumento de que serviriam para combater as dívidas públicas, por exemplo, no caso português, 90% do PIB, quando a Troika vai embora, que não vai, mas isso é outra questão, afinal a dívida pública está nos 130% e nós continuamos a dever o empréstimo, porque ele não está pago. Podem até os senhores, representantes das três instituições, agarrarem nas suas malas e irem para o aeroporto a Portela, mas o empréstimo continua por pagar. E, portanto, nós continuamos com a Troika depois da Troika, seja por via do empréstimo que foi contraído, seja pelo tratado orçamental e, obviamente, esta dívida é impagável e ela vai ter que ser reestruturada. Quanto mais cedo, melhor, porque quanto mais tarde for, maior será a devastação social e económica nestes países. Nós temos visto bem como é que tem sido a resposta das instituições europeias a esta crise e como é que tem sido, aliás, a aliança entre as duas maiores famílias políticas em relação a esta crise. E elas têm-se pautado por uma característica sempre muito comum. São respostas muito fofinhas em relação aos mercados financeiros, em relação à austeridade, mas na verdade não tocam no centro. E, por exemplo, nós vamos votar agora, na próxima semana, o Fundo de Resolução Bancária, que seria o último elemento que faltava para fechar a União Bancária. Como é que se pode explicar que para definir um supervisor único à escala europeia se tenha tido capacidade de definir isso de imediato, com efeitos a partir de agora, que é o caso do BCE, que não tem nenhum controle democrático, não tem nenhuma transparência, tem objetivos muito limitados, como sabemos, porque não inclui nem o crescimento nem a criação de emprego, mas quando se trata de um mecanismo de resolução bancária, ou seja, de pôr a banca a pagar a sua falência e não os contribuintes europeus como tem feito até aqui, vai-se aprovar na próxima semana um acordo entre as duas principais famílias políticas europeias, onde estão o PSD, o PS, o CDS, em que esse fundo de resolução fica adiado por uma década quase. Portanto, daqui a 8 anos poderemos ter a esperança de haver alguma mutualização, por exemplo, dos fundos disponíveis para acorrer àquilo que são as falências ou as dificuldades dos bancos. Nós em Portugal conhecemos muito bem a história porque temos nacionalizado todos os prejuízos. Fizemos com o BPN, fizemos com o BPP, com o BANIF e, portanto, o que este fundo vai aprovar é que por mais 8 anos serão os fundos nacionais que terão que responder aos problemas das falências ou das dificuldades da banca. Portanto, o sistema financeiro, de uma maneira ou de outra, acaba sempre por sair intocado. Mas nestes próximos 8 anos, enquanto o Fundo Europeu de Resolução não estiver em vigor, nestes próximos 8 anos serão os contribuintes europeus e, sobretudo, por via dos salários e das pensões e da distribuição do Estado Social, continuarão a alimentar os mercados financeiros. A forma de inverter isto é avançar o mais depressa possível para a reestruturação da dívida, como eu disse, e há gente de muitos países interessada em fazê-lo, e é avançar para poder libertar recursos para políticas de crescimento e de criação de emprego. A única opção que Portugal tinha em 2011 e tem em 2014 é alterar democraticamente as condições da dívida. Evitar que corresponda a um Serviço Nacional de Saúde seja desperdiçado nos juros financeiros que penalizam as pensões e que penalizam os salários. Se perguntarmos a um pensionista se no dia 18 de maio vai recuperar
um cêntimo que seja do que lhe roubaram, ele saberá que a resposta que tem que nos dar é que vai receber cada vez menos. Se perguntarmos a um desempregado ou uma desempregada se estarão mais protegidos no dia 18 de maio, eles saberão que a saída de Portugal continua a ser o afundamento das dificuldades da sua vida. Reestruturar a dívida é a única prudência e sensatez que é precisa. Não há nenhuma resposta política que se possa fazer sem recuperar democracia para decidir sobre aquilo de que nós precisamos. Não perder mais tempo e concentrarmos no emprego, nos serviços sociais, no investimento. É disso que Portugal precisa. A saída limpa de Portugal é investimento, é emprego. Não é a continuação de uma demagogia sem sentido nenhum, cruel sobre as pessoas, que está a destruir Portugal. É preciso acabar com isto. E as eleições são precisamente uma boa oportunidade para que toda a gente possa dizer a Durão Barroso, à Merkel, a Passos Coelho, a toda esta gente, que a mentira não pode continuar a afundar os seus salários e as suas pensões. Deixe-me citar Manuela Ferreira Leite, que disse com toda a razão que é precisamente porque este é o debate que a Europa precisa e que Portugal precisa, que este é o tempo certo. É o tempo certo para dizer que não podemos continuar a aceitar que a dívida aumente como aumentou com a Troika e que as dificuldades aumentem para as pessoas, que são quem vive a economia, é a gente que faz o nosso país. Não podemos continuar a aceitar e por isso temos que mudar agora. Não podemos é prolongar até 2020 esses 60 mil milhões de euros que estão previstos pagar se as condições forem as mais favoráveis. E, portanto, é preciso pôr a economia no outro lado, nas pessoas, nas pensões, nos salários, na saúde, na educação, no investimento, no emprego. Enquanto assim não for, estamos a perder tempo. E, portanto, agora é o momento de dizermos Portugal não pode perder tempo. Portugal tem que enfrentar uma União Europeia que nos está a prejudicar, temos que ajudar a Europa a responder a estas dificuldades. Caso contrário, é a Europa que perdemos, é Portugal que se perde e é tanta gente que é atacada por uma economia cruel. Esta mudança é o sentido mais profundo que a democracia pode ter. Eu creio que é por isso que é tão urgente e é tão relevante que tanta gente em Portugal tenha dito o mesmo que hoje aqui centenas de dirigentes sindicais, economistas reputados, professores universitários, eurodeputados fazem com esta campanha da esquerda europeia para trazer uma alternativa para todos. Há posições diferentes relativamente a isso. Há quem refira que a proposta é inconstitucional, mas também há quem refira que não é inconstitucional. Portanto, em relação a isso não há uma leitura única. Foram citadas, obviamente, posições de quem entende que a proposta é inconstitucional, mas também tenho conhecimento de outras pessoas que entendem que não é inconstitucional.